Eu queria já te fazer, né, uma pergunta, você que foi ministro da Defesa, né? Como é que o senhor está vendo sobretudo essa nota aí que saiu na semana passada, né, do ministro da Defesa, com o apoio das Forças Armadas, em tom bastante ameaçador, né, em relação aí ao presidente da CPI, Omar Aziz, né? Como é que o senhor avalia essa nota e esse posicionamento do Ministério da Defesa? Isabela, a conjuntura e o comportamento dos seus protagonistas e dos seus atores exige duas leituras, assim como, algumas vezes, o comportamento dos indivíduos. Uma leitura é a dos fatos objetivos, dos atos, dos gestos. A outra leitura é psicológica, é uma leitura subjetiva. Muitas vezes, a ameaça é muito mais uma demonstração de fraqueza do que uma demonstração de força. Muitas vezes, a ameaça é muito mais uma exibição da insegurança do que a exibição de uma ameaça real. Eu não vejo, nem no comportamento do presidente da República, e nem na nota assinada pelo ministro da Defesa e subscrita pelos comandantes das Forças Armadas, eu não vejo ali uma demonstração de força. Eu vejo, às vezes, uma demonstração de insegurança, uma demonstração de quem não está se encontrando nessa conjuntura difícil, que age sob pressão de forças que às vezes nós não identificamos, mas provavelmente as mesmas que foram responsáveis pela demissão do ministro da Defesa, do comandante do Exército, do comandante da Marinha, do comandante da Aeronáutica, do secretário executivo do Ministério da Defesa. Ou seja, toda a cúpula da área da defesa foi demitida, destituída, sem uma razão aparente. É claro que nós desconfiamos de quais foram as razões. Eu acho que aquela nota, ela termina fazendo um mal às próprias Forças Armadas, porque se deixam, não as Forças Armadas, falo mais dos comandantes militares, que se deixam arrastar pela pressão, provavelmente, do Palácio, do governo, ao país, porque é ruim para o Brasil que haja essa desconfiança entre a sociedade civil e as Forças Armadas. Isso não é bom para o país, mas acho, afinal de contas, Isabela, que isso tudo é acima da linha d'água. Isso não constitui ameaça real, nem às instituições, nem à democracia. Não há ambiente político, não há ambiente psicológico, nem no Brasil, nem no mundo, nem apoio social, nem apoio político para qualquer tipo de aventura. Nem dentro das próprias Forças Armadas. Noves fora uma nota que um ou outro comandante pode assinar, como estes assinaram, ou podem se negar, provavelmente, a assinar, como já deve ter ocorrido. Ministro, bom dia, obrigado por aparecer aqui hoje, um dia tão importante, na abertura de uma semana tão complicada para a nossa vida civil aqui no Brasil. Mas eu sem querer contrariar o senhor nem nada, porque eu prezo demais a sua opinião, mas eu lembro que na biografia das Forças Armadas Brasileiras tem capítulos, assim, sobejos, né, de intervenção institucional, 64, enfim. A nossa história é vasta em ações fora daquilo que eles gostam de chamar de 4 linhas da Constituição. O senhor não acha que o canto da sereia do poder vislumbrado assim com facilidade pode estar falando alto demais desses comandantes militares de hoje? Aliás, o ministro Braga Neto fez, ao participar da formatura de cabeça na semana passada, fez uma exortação pelo cumprimento estrito da hierarquia. Não sei se o senhor viu isso, mas me pareceu aquilo assim tão exagerado em relação ao momento em que a gente está vivendo. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha,
Interferência das Forças Armadas, Panúzio, um abraço, bom dia para você. Nós tivemos em vários momentos. A abolição da escravidão foi, de certa forma, resultado de uma desobediência do Exército, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, estimado e querido soldado da pátria, avisou ao Império que não cumpriria mais uma missão, que era de buscar escravos fugidos. Isso foi uma decisão que afrontava, na época, a legalidade, porque era legal o Exército cumprir esse papel, e deixou de cumprir no comunicado. Depois nós tivemos a República, a legalidade era o Império, a sucessão legal era a substituição do imperador ancião, do Dom Pedro II, pela sua filha, a Princesa Isabel, que já teria assumido a regência em algumas viagens do pai. Essa legalidade foi quebrada com a República proclamada e o Deodoro eleito o primeiro presidente. Depois nós tivemos a quebra da legalidade em 30, quando o presidente eleito, o Washington Luiz, foi destituído por uma rebelião militar. Foi o Góes Monteiro que colocou o Getúlio no poder. Nós tivemos em 54, a ameaça de destituição do Getúlio foi o que levou o Getúlio ao suicídio, por uma ameaça das Forças Armadas. Nós tivemos, em 64, nós tivemos o episódio do Frota, que era a tentativa de um golpe dentro do golpe, e que o Geisel foi muito mais rápido, tinha autoridade e impediu que dentro do golpe o golpe se concretizasse. Então nós temos esses episódios. Mas a conjuntura hoje é muito diferente das que testemunharam essas interferências das Forças Armadas. Eram praticamente quase que a única instituição com autoridade, marcadas as épocas, como em 54 e 64, pela Guerra Fria, que não subsiste mais, pelo apoio, em 64, pelo apoio da intelectualidade, pelo apoio dos principais jornais. Você tem hoje um editorial do jornal Estado de São Paulo pedindo o impedimento do presidente da República. Tem um editorial do Globo censurando duramente o comandante da Aeronáutica. Em 64, você tinha os principais editorialistas, não era a escória das redes sociais que nós temos hoje, não. Era o Carlos Heitor Coni, era o Antônio Calado, era o Alberto Dines, escrevendo golpe. Você tinha a embaixada americana conspirando abertamente com o golpe. E, por fim, os militares, que entraram por último, mas entraram no golpe. Essa conjuntura é muito diferente. Eu não vejo nenhum ator decisivo ameaçando as instituições no Brasil. Vejo aspirações de pessoas desesperadas, mas que não constitui ameaça real. Essa é a minha impressão. Agora, o que o senhor acha que significa exatamente aquela entrevista do comandante da Aeronáutica? Porque a Aeronáutica normalmente é a menos refratária das forças a incorporar, até por causa da vivência que eles têm lá com aviação, com, enfim, desenvolvimento tecnológico científico, criação de intelectuais, de técnicos de ponta nas suas universidades, essa coisa. Como é que o senhor viu aquela entrevista? O comandante lá disse que não mandaremos mais nenhuma nota, é somente essa mesmo, não mandaremos 50 notas. O que significa aquilo? O Panúzio, geralmente, o valente é coberto por uma outra virtude, que é a modéstia. Certo? O valente verdadeiro, ele procura proteger a sua valentia com um comportamento de humildade e de modéstia. Tá certo? Eu já conheci muita gente valente e que procurava esconder essa valentia em atitudes de muita modéstia. Essa é a primeira observação que eu faço. A bravata nunca foi marca de valente. Não, a bravata não. A bravata é um gesto de desespero. A bravata, muitas vezes, é o outro nome da pusilanimidade. Essa que é a verdade. Então é o seguinte, eu não temo aventura que é ameaçada publicamente. Eu temo aquela da qual eu não tomei conhecimento, aquela que eu desconheço. Essa ameaça eu tenho receio.
aquela que é feita publicamente, eu acho que muitas vezes é uma demonstração ou de desespero ou de fraqueza, ou, no caso, apenas a expressão das convicções pessoais daquele indivíduo, e nem sempre da instituição que ele representa. Então, eu não sei o que levou. A nota pode ter sido pressão lá do governo, do Palácio do Planalto. A entrevista, talvez, tenha sido até uma tentativa de explicar a assinatura da nota, mas se foi isso, foi uma tentativa mal sucedida. E nem creio que aquilo constitua a expressão da alta hierarquia, nem das Forças Armadas, e nem da Força Aérea Brasileira. Pode ter certeza, aquelas opiniões não constituem a expressão da hierarquia da Força Aérea Brasileira, que quer distância da política. Sei disso, não porque ouvi dizer, sei disso de convivência. Não querem a Força Aérea Brasileira patrocinando nem de longe qualquer intervenção na política. Por quê? Porque quando as Forças Armadas se propõem a promover intervenção política, geralmente o protagonismo é de uma dessas forças. As outras serão apenas coadjuvantes. Eles sabem disso, por memória, por história, que quando as Forças Armadas interferem, é geralmente o Exército que é o protagonista. Quanto tempo nós tivemos de regime militar? 20 anos. Qual foi a função importante exercida por um brigadeiro ou por um almirante? As presidências foram todas do Exército, tá certo? No máximo havia ali um vice-presidente quando muito. As principais funções eram exercidas pelo Exército. E as Forças Armadas, as outras forças, tanto a Marinha quanto a Aeronáutica, respondiam apenas pelos erros, tá certo? Respondiam apenas pelos erros, eram sócias apenas nos erros, e não naquilo que o poder poderia oferecer no seu exercício. Por essa razão, eu também não creio que essa entrevista do comandante da Aeronáutica expresse alguma coisa que possa se constituir como ameaça. Esse tipo de ameaça não se torna público. Quando ela existe, infelizmente, a gente muitas vezes nem fica sabendo.